Renato, ontem na sua palestra, você falou desses tokens e hoje nós pedimos para ele trazer aqui a, a caixinha lá que a gente viu. Nossa, isso aí foi bem interessante. E se a gente puder, eu gostaria que a gente falasse de cada um, né, Suzana? É verdade. Na verdade, nós temos aqui nessa caixinha diversos produtos. Na verdade, todos eles são FIDO. E, basicamente, a ideia é de ter uma variedade interessante no portfólio e de atender diferentes necessidades. Um caso, por exemplo, de chaves como... de repente eu posso tirar daqui? Pode. Acho que vai ser mais fácil, né? Bom, nós temos essas chaves que são as primeiras versões de chave FIDO que nós criamos. E elas são FIDO only, né? Elas só têm o protocolo FIDO dentro. Será que você consegue dar um zoom no... Não sei se vai ser possível, mas... E a ideia aqui, a principal diferença entre essas duas chaves é basicamente o conector. É para a gente poder ter produtos disponíveis para tanto computadores que tenham a porta USB-A como a USB-C, USB-C, USB-A. Então a ideia desses dois produtos é realmente ter se adaptar a cada necessidade dos usuários. Nós temos também as chaves que são mais recentes, que são Mas tá difícil de tirar aqui. A gente colocou muito bem presa para evitar problemas e agora a gente não consegue tirar. Bom, aqui a gente tem essa chave que basicamente faz a mesma coisa que a chave que eu mostrei anterior, que ela é uma chave FIDO também. No caso dessa aqui, inclusive, ela faz outro protocolo que é o PKI. Ela também faz FIDO e PKI. Então, esse tipo de produto é muito interessante quando você tem um cliente que hoje ele está utilizando o PKI, então ele consegue, de repente, substituir ou um cartão ou um token que ele tem, que já está necessitando de troca, para continuar utilizando com a mesma tecnologia que ele utiliza hoje, mas, de repente, esse cliente está pensando que daqui a 1, 2 anos ele vai começar a transição em direção a FIDO, e aí ele poderá utilizar exatamente o mesmo token, o mesmo device, para poder continuar a autenticação. Então, ele não vai precisar fazer um reinvestimento, ele vai poder continuar usando o mesmo produto na transição. E a vantagem dessa chave especificamente é que ela também suporta NFC. Então, a gente pode não somente utilizar ela conectada no computador pela porta USB, mas também no telefone, por exemplo, apenas com aproximação do token. Mas como exatamente no telefone? Funciona exatamente como funciona no computador. Quando você vai se conectar em algum serviço, você no momento da conexão, você, ao invés de colocar o seu login, no FIDO especificamente, né, que a gente está falando, você muitas vezes não precisa nem colocar o seu login, nem a sua senha mais, você apenas conecta essa chave na porta USB, você fala que você quer se autenticar com um passkey, que na verdade é uma credencial FIDO, basicamente, e quando você faz isso, o próprio navegador vai pedir para você inserir o código PIN da sua chave. E aí você insere o código PIN, você encosta na chave para você, porque tocar a chave faz parte do processo de autenticação. Sensor de presença, valida que tem uma pessoa ali. Exatamente. Mostra a intenção do usuário de se conectar. Pro FIDO é muito importante você validar o usuário, isso é o código PIN, e o usuário mostrar a intenção de se conectar, que isso é encostar na chave. E isso fica adaptado no telefone? E aí no telefone você pode usar tanto a porta USB-C dos telefones novos, você pode conectar, mas também você pode simplesmente aproximar na antena NFC. No caso do iPhone, ela sempre fica ao lado da câmera. Então é bem prático, porque normalmente no Android as pessoas se perdem um pouco, porque como os telefones Android... Tão claro, né? Porque como os telefones Android a gente tem uma variedade de marcas muito grande, cada marca coloca a antena no local que prefere. E como o iPhone é sempre da Apple, então todos os modelos têm a antena ao lado da Eu acho que para facilitar para o público em geral, da mesma forma que hoje você faz um pagamento NFC e você aproxima o telefone da máquina, de POS, do táxi que é pequenininha, você vai pegar o token, dá licença, e fazer a mesma coisa. Imagina que o token ele é o POS, ou a maquininha do táxi. Você vai encostar o telefone, aproximar o telefone desse token e a antena NFC do token vai conversar com o NFC do telefone. Ele funciona nessa visão
se o consumidor entender que o token é como se fosse o POS, ele tem que fazer a mesma aproximação, só que do token. Entendi. Um iPhone ali próximo da câmera, ou embaixo, entendi. lá em cima. Exato. Uhum. Exatamente. Nossa, E aí- o que posso fazer uma sim, pergunta? claro. Compara ele com o ATP comum. É uma coisa assim, Essa, é Surreal. outro nível. essa Surreal comparação, a gente estava comentando, de repente eu posso voltar no que a gente estava conversando antes de começar a gravação, mas eu quando faço comparação entre tecnologia, entre produtos diferentes como OTP e FIDO, eu gosto de fazer em 3 eixos diferentes. Eu vejo a parte da tecnologia, então, por exemplo, o que o OTP e o FIDO fazem? Eles fazem autenticação do usuário. Eles produzem isso com o mesmo nível de segurança? Esse é o ponto principal. Porque o ponto principal de fazer o MFA é a segurança. Sim. Então, os dois se equivalem no nível de segurança? Não se equivalem. Porque FIDO, basicamente, ele é anti-phishing. Ele te protege caso você caia no ataque de phishing. Se você for lá receber um e-mail de phishing, você clicar nesse e-mail e tentar se autenticar nessa página, pode ser uma página falsa, mas também pode ser a página verdadeira passando por um proxy de um invasor. Então, assim, o token, ele vai te salvar nesse momento, dizendo... Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês no início que quando você se autentica com FIDO, muitas vezes você não precisa colocar nem login nem senha. Sim. Você só coloca o seu token e digita seu código PIN e a autenticação se passa. Quando o navegador pedir para você colocar o seu PIN, você vai colocar o seu PIN, isso não tem problema nenhum, porque o PIN é uma autenticação local. Isso ainda não está passando pela rede. É entre o seu computador e o token. Mas nesse momento, o token ele vai procurar quais são as credenciais que eu tenho guardadas em mim que servem para esse domínio. Você, de repente, não percebeu que o Microsoft.com que você tá, ao invés de ser um M do Microsoft, é um RI. Um N, Um RN, Uhum. por exemplo. Uhum. Entendeu? Mas o token, ele vai perceber. Então, ele vai falar, opa, mas espera aí, eu não tenho uma credencial para esse domínio. Então, não posso fazer nada. Então, nenhum tipo de autenticação se passa. Então, se você estiver passando por um proxy, não existe cookie de sessão para ser roubado, por exemplo. Uhum. E nenhum tipo de senha ou de segredo é trocado, porque você não usou login e senha. Nem o seu login a pessoa vai ter. Uhum. Porque você não digitou o seu login e a sua senha. Uhum. Então, não tem nada, nenhuma informação que é trocada e o token salvou você dessa situação. Que legal. No caso do OTP, o que acontece é que quando o OTP ele também é um segredo compartilhado. Ele é basicamente uma senha dinâmica. Uhum. A senha é um segredo compartilhado. Quando você registra uma senha num site, você sabe a sua senha e o site sabe a sua senha. Sim. Então, para que você possa fazer a autenticação, você tem que enviar a sua senha e ele vai validar com a informação que ele tem do lado dele. O OTP é a mesma coisa. O OTP você vai gerar um código dinâmico do seu lado que o servidor, como ele também sabe o segredo que gera esse OTP, o servidor ele sabe o que esperar como código OTP. Então, o que acontece? Essa informação transita pela rede. Quando você cai num site falso ou passa por um proxy falso, o que acontece é que você vai digitar o seu login, vai digitar a sua senha e vai digitar o seu OTP. Então, isso, se for um site falso, o outro lado vai capturar toda essa informação e você provavelmente vai ter um erro na autenticação, porque ele não autentica. Se for um proxy, é pior, porque se for um proxy, o usuário não vai perceber que algo tá errado, porque ele vai se conectar. Ele vai conseguir acessar a informação que ele quer acessar. Só que o hacker que tem o domínio desse proxy que está no meio do caminho, ele vai ter a sua informação de login, a sua informação de senha, o OTP que você enviou e o cookie de sessão. Então ele vai ser capaz de simplesmente pegar o cookie de sessão, colar no navegador dele e ele vai conseguir acessar a sua Mas com o FIDO... Mas com o FIDO nada disso se passa. Muito clara a sua explicação. Excelente. Então, em termos técnicos, só para voltar à pergunta, em termos técnicos eles não se equivalem. Em termos de custo, também não. FIDO ele acaba sendo mais barato que o OTP. Mesmo? Nossa, e é mais seguro? Sim, porque o OTP muitas vezes ele depende de licença
principalmente quando a gente fala de token, não necessariamente o da Thales, mas dos nossos concorrentes, muitas vezes tem licenças envolvidas em você ter a compra do token, mais pagamento de licença para utilização desse token, mais pagamento de licença para o servidor de validação dos códigos OTPs. Então, muitas vezes você tem mais custos envolvidos do que o token FIDO. Normalmente, com o token FIDO, você é uma compra única e você utiliza ele da forma como você quiser. E você vai complementar alguma coisa? Vou. Não, eu acho que é legal. A gente tem uma audiência técnica que pegou perfeitamente o contexto e a explicação que para mim é perfeita, que o Renato explora da relação tecnicamente entre as credenciais dos dois lados. Mas eu acho que é legal tentar facilitar para aquela população, para aquela audiência nossa não tão técnica. Eu acho que o mais importante de explicar por que o token FIDO é o único token anti-phishing do mercado. Tem um certificado digital também, que pode se configurar dessa mesma forma. Mas por que ele é o token mais robusto e o token anti-phishing do mercado? Porque na hora que eu recebo um phishing e eu entro os dados, simplesmente o atacante do outro lado tem todas as variáveis técnicas que o Renato explicou, e podem ter umas variações aí se tem um proxy, etc. Mas pensa o seguinte, você está preenchendo seus dados no FIDO. Se ele pedir teu OTP e você apertar o botãozinho aqui, você vai preencher o OTP. Ele vai ter o OTP do outro lado e uma janela para usar esse OTP naqueles 20, 30 segundos. Exato. O FIDO, ele vai precisar ter na mão dele. Não adianta nada. Primeiro que não vai funcionar, pelo que ele explicou. Porque verdade, ele busca o domínio. Ele está buscando aqui no token. Que credencial que eu tenho para esse domínio? O domínio é falso, não vai funcionar. Mesmo se funcionasse, ele não tem o token lá do outro lado para usar no domínio correto, no acesso correto. Então, por isso que ele é anti-phishing. O atacante não tem esse token do lado dele. Ele pode tentar, com alguma engenharia social, com alguma informação pedindo no site do phishing, ou com alguma inteligência adicional, conseguir que eu passe o OTP, ou que eu valide um OTP push. Mas ele não consegue ter o token FIDO na mão dele. Ponto final. É óbvio que essa é uma explicação mais simplória, mas que você valida para os níveis executivos, você mostra a diferença de risco e por que com o FIDO o risco do phishing deixa de existir. E muitas vezes você tem um risco de phishing altíssimo nas organizações. Só queria fazer esse complemento para a nossa audiência, que é menos técnica. Legal. O atacante não tem o token do outro lado, não vai conseguir fechar uma sessão, validar uma credencial, então não consegue acessar o que ele está tentando de forma insistente ali com diferentes elementos. OTPs, outros tokens, ele pode eventualmente conseguir, com o FIDO não vai conseguir. E de repente, só para... Porque eu tinha falado de 3 eixos que normalmente eu gosto de fazer a comparação. O terceiro seria a usabilidade, justamente. Para o usuário, é mais fácil se conectar com o FIDO ou com o OTP. Se nós pensarmos que quando você faz a conexão com o OTP, você precisa ainda do seu login, da sua senha, o usuário continua tendo que gerenciar uma senha de 20 caracteres com caracteres especiais, número maiúsculo, minúsculo, e isso para um serviço. Cansativo. Se ele tiver 20 serviços diferentes para se conectar que não são federados, que não passam por um SSO, ele vai precisar ou reutilizar a senha, que aí é um outro problema de segurança, ele vai gerar um outro problema de segurança, ou ele vai precisar inventar 20 senhas diferentes, complexas, que ele vai ter que gerenciar isso de alguma forma. Então você ainda tem essa complexidade, e detalhe, muitas vezes hoje em dia as organizações pedem para esse usuário mudar essa senha a cada 30, a cada 60 dias. Então não só ele vai ter que gerenciar 20 senhas diferentes, mas ele vai ter que fazer essas senhas rodarem o tempo todo. Com o FIDO você não tem mais senha.